Olá, meu querido irmão, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com todos. Seja bem-vindo a um novo vídeo do canal. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Fazendo isso, você estará nos ajudando a continuar postando vídeos por aqui. Bom, espero que esse vídeo possa te abençoar neste dia. Agora, vamos à mensagem de hoje. Verso 21, e disse Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Não é que ela está reclamando da demora de Jesus, mas ela está apenas professando fé na pessoa de Jesus. É interessante que nos evangelhos, ninguém morre na presença de Jesus. Nos 4 evangelhos, ninguém morre, ninguém fica morto na presença de Jesus. Quando alguém morre, Jesus ressuscita. Porque seria impróprio que a morte se manifestasse na presença do príncipe da vida. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É verdade, não teria. Mas essa morte, essa doença e essa morte era para manifestar a glória de Deus. E ela diz no verso 22, também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Marta manifesta essa confiança em Cristo. Ela sabia quem era Jesus, ela tinha já percebido e testemunhado milagres que Jesus tinha feito, já tinha andado com ele, e ela cria que Jesus era o Filho de Deus, ou pelo menos que ele era alguém a quem Deus escutava de maneira especial, e que tudo que Jesus pedisse a Deus, Deus daria. E Jesus então avança mais um pouco, dizendo no verso 23, teu irmão há de ressuscitar. Não é? Com isso Jesus queria dizer o quê? Eu vou ressuscitá-lo daqui a pouco. Mas Maria entendeu em termos gerais. Verso 24. Marta, Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Os judeus acreditavam que no último dia desse mundo, o dia do juízo final, os mortos haveriam de ressurgir para a vida eterna. Essa era uma crença comum naquela época, que é a crença dos cristãos também. E quando Jesus falou que Lázaro haveria de ressuscitar, Marta na hora pensou que Jesus estava se referindo à ressurreição do último dia, quando todos os mortos haveriam de ressuscitar. Mas Jesus explica para ela no verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isso? Aqui Jesus explica a Marta que Ele é a causa da ressurreição. É Ele quem traz vida aos mortos. E que quem crê nele, ainda que morra aqui nesse mundo, viverá. E todo aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente. Aqui Jesus está fazendo um jogo de palavras para explicar vários pontos que são centrais para o Evangelho. Ele quer dizer que quem aqui nesse mundo, como nós, vocês e eu, se nós crermos nele como sendo o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que morreu pelos nossos pecados, ainda que a gente morra, e a gente vai morrer, um dia nós vamos viver. Um dia o Senhor Jesus nos ressuscitará, porque Ele é a ressurreição e a vida. A morte não é o final para o cristão. Mas Ele também quer dizer o seguinte, que quem vive, está falando agora, e crê nele, não morrerá eternamente. Agora é o contrário. Quem está vivo agora e crê em Jesus Cristo, nunca vai morrer eternamente. A morte eterna é um inferno, é a separação eterna de Deus. Então quem crê em Jesus Cristo, aqui e agora, ele pode morrer fisicamente, mas ele não morrerá eternamente, porque Jesus vai ressuscitá-lo dentre os mortos. Porque os seus pecados estão perdoados por causa do sacrifício de Cristo, porque Ele tem a vida eterna aqui e agora. Então, é isso que Jesus está dizendo para Marta, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que experimente a morte física aqui, não experimentará a morte eterna, porque eu vou ressuscitá-lo, porque eu sou a ressurreição e a vida.
Por que nessa ordem, ressurreição e vida? Porque a vida aqui é a vida eterna, não é? E ela depende primeiro da ressurreição. Depende primeiro da ressurreição. Que palavras! Essas palavras na boca de um homem comum, ou é loucura, ou é blasfêmia. Não é verdade? Se eu chegasse para vocês e dissesse isso: igreja, eu tenho uma coisa para dizer para você, receba. Receba o que eu vou dizer. Eu sou a ressurreição, eu, Augusto, sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, ainda que você morra, você vai viver eternamente. Ainda bem que não tem pedra por aí, não é? Porque vocês teriam toda a razão de pegar a pedra e tacar em mim. Ou então chamar a polícia e dizer interna. Não seria? Imagine Jesus dizendo isso. Porque era um homem, não é? Era um homem. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Quando ele disse isso, não tinha um halo aqui na cabeça dele. Ele não estava vestido de vestes brancas resplandecentes com um par de asas flutuando no céu. Era uma pessoa, um ser humano, um homem como outro qualquer. Você olhando para Jesus, você não veria nada nele que dissesse assim: esse cara é especial, tem um brilho no rosto dele. Nada, era um homem. E esse homem dizendo isso. Então, isso tem nos levado a essa afirmação que tem sido repetida através dos séculos, quando a gente fala a respeito de Jesus. Nós só temos duas opções a respeito de Jesus. Ou ele era louco, megalomaníaco e um mentiroso, ou ele era o que ele disse. Não há meio termo aqui. Ou ele era louco, megalomaníaco e mentiroso, ou ele era o que ele disse. A pergunta é: como é que um louco, mentiroso e megalomaníaco foi capaz de criar um movimento que mudou o mundo em 2000 anos? E despertou nas pessoas tanto compromisso, tanta paixão e tanta fé, que essas pessoas alegremente iam para a fogueira, iam para as feras, mas não negavam o que Jesus disse. Como é que um louco pode ter feito isso? Então nós estamos diante, talvez, da declaração mais clara da divindade de Jesus no Evangelho de João, quando ele toma para si prerrogativas que só Deus tem. Eu sou a vitória final sobre a morte. Eu sou o triunfo final da vida. E se você crê em mim, você não morrerá eternamente, mas você viverá para sempre. Esse é o convite que o Evangelho nos faz. E a resposta, e ele confronta Marta, final do verso 26, você crê nisso que eu estou dizendo? E a resposta de Marta é: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela manifesta fé no Senhor Jesus e ela diz, ela confessa compreender finalmente quem é Jesus Cristo. Do verso 28 até o 37, há uma revelação, eu creio que vem de propósito, não é? Da plena humanidade de Jesus. Esse que disse que é a ressurreição e a vida, em seguida chora. Esse que disse, eu sou Deus, eu tenho poder para dar a vida, e não somente aqui, mas a vida eterna, em seguida, ele começa a soluçar e ele chora como um homem qualquer. Olha o texto, verso 28. Tendo dito isso, Marta retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O que prova que ela e Marta tinham conversado, não é? Sobre isso, porque as duas disseram a mesma coisa. E Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se.
Veja aqui a plena humanidade de Cristo, como ele era um homem como nós, uma pessoa como nós. Agitou-se, comoveu-se e perguntou, verso 34, onde o sepultastes? Eles responderam, o Senhor veio ver. Jesus chorou. Esse é o versículo mais curto da Bíblia. Vocês sabiam disso, não é? É o versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. E é o mais carregado de significado nesse texto aqui, nessa passagem, porque aponta para a plena humanidade de Jesus. Aquele que era verdadeiro Deus também era verdadeiro homem. Ele podia sentir, ele podia chorar a falta do seu amigo Lázaro, a dor. Ele podia experimentar a dor das irmãs, a dor da perda. Toda aquela situação constrangeu Jesus, a ponto de que ele soluçou ali. As lágrimas correram pelo seu rosto, quando ele viu toda aquela situação de miséria e de dor, mostrando a sua compaixão, o seu amor e a sua preocupação com os seus. A ponto dos judeus dizerem, em verso 36, vede quanto amava, realmente como ele amava Lázaro, a ponto de derramar estas lágrimas aqui. Mas outros disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Sempre aparece o espírito de porco, né? Jesus ali chorando, né? Pela tristeza da morte do amigo, e o pessoal no funeral. Você sabe como é funeral, né? O pessoal está lá, todo mundo chorando, e tem um pessoal que está lá só para ficar comentando, né? Só, você viu isso aí? Pastor pregar isso no funeral, pregar o evangelho, não está errado isso. Então, eu já vi muito funeral para saber que isso é verdade. E a fofoca lá era essa, não disseram que ele abriu os olhos ao cego? Não está dizendo que esse pessoal acreditava nisso, né? Não foi nesse aí que o pessoal disse que abriu os olhos do cego? Então, cadê o poder dele? Por que ele não evitou isso aqui? Por que ele não fez isso? Sempre tem gente assim. O mundo é composto, na verdade, de duas categorias. Aquela categoria dos que creem e aquela dos que não creem, ou que não querem crer. E você encontra as duas aqui. Objetaram, né? Será que ele não podia fazer alguma coisa? Do 38 até 46, nós vemos a manifestação da glória de Deus na ressurreição de Lázaro. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esse uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Maria, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Essa é a parte final do registro da ressurreição de Lázaro, e aqui nós vemos como finalmente Jesus manifesta a sua glória, faz aquilo que ele vinha se preparando para fazer desde que estava na Pérea. Diz o verso 38 que Jesus se agita, as emoções estão movendo o seu coração e ele vai para o túmulo, que era uma gruta a cuja entrada tinham posto uma pedra. Era uma espécie de cemitério particular. Essa é mais uma das razões porque se acredita que a família era uma família abastada, era uma família bem financeiramente. Tinha amigos que vinham de Jerusalém, tinha um cemitério particular, uma gruta ali próxima da casa. E era assim que os judeus enterravam os mortos, diferente de nós, não é? Que
colocamos os nossos mortos no chão, em buracos cavados, os judeus colocavam, primeiro, não embalsamavam, porque quem embalsamava eram os egípcios, mas eles enrolavam em faixas que eram untadas com especiarias e óleos, amarravam a pessoa, enfaixavam completamente e deitavam dentro do buraco na pedra, né, da gruta, e depois fechavam aquela entrada com uma pedra. A razão pela qual eles fechavam dessa maneira é porque a lei de Moisés proibia contato com os mortos, e se alguém tocasse no morto, ele ficava impuro e ele não podia participar dos rituais no templo. Então os judeus tinham esse costume de separar bem os mortos, né, em cavernas fechadas de pedra, para evitar a contaminação. E foi isso que eles tinham feito com Lázaro já fazia 4 dias. Ele estava todo enrolado, um lenço em cima da cabeça. Mais adiante vão fazer isso, né, com o próprio Jesus. Uma dessas, Maria, é uma das Marias que vai participar do sepultamento de Jesus. Ela viu isso ser feito com seu irmão e mais tarde ela vai participar fazendo isso com o mestre agora, não é? E Jesus então chega lá no local onde haviam posto a pedra. E Jesus então se dirige para as pessoas ali. A essa altura, vocês lembram que tem um cortejo, né? Os judeus que tinham vindo de Jerusalém, que estavam acompanhando Maria, correm com Maria lá para perto do túmulo onde está Jesus. Tem os discípulos de Jesus, tem ali uma pequena multidão, não é? E Jesus então se volta para talvez os domésticos ou os auxiliares da família e diz assim: tirem a pedra. E aí todo mundo pula, né? Tirar a pedra. E a própria Marta, que há poucos instantes tinha professado que ela cria que Jesus era a ressurreição e a vida, ela diz: mestre, o senhor tem certeza? Porque faz 4 dias, já está em decomposição, né? Vai cheirar mal, vai feder aqui, o senhor tem certeza disso? E Jesus olha para ela e diz: Marta, você parece que não entendeu nada. Eu não disse a você que se você crê em mim, você verá a glória de Deus? Você verá a glória de Deus se você crê em mim. A gente percebe como a fé do crente, não é? Altos e baixos. Tem hora que, como Marta, a gente diz: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no dia seguinte a gente diz: mestre, está fedendo. O senhor tem certeza que quer que eu tire a pedra? Porque está fedendo. As inconstâncias da vida cristã é uma das coisas com que eu mais sofro. A minha natureza é de um jeito que eu gosto de coerência. A minha mente busca coerência. E eu sofro muito quando eu me vejo um dia como Marta, né, nas alturas da glória, e dizendo: Deus, pede o que o Senhor quiser que eu faço. Eu estou entendendo tudo, não importa o que o Senhor fizer. Eu vou entender e vou me colocar aos teus pés e vou te servir. E no dia seguinte eu digo assim: se possível, passa de mim esse cálice. É melhor morrer do que viver. É as inconstâncias da nossa natureza, altos e baixos. E tem crente que quando vai para baixo, vai mesmo, né? Vai mesmo. Aí desiste, desanima, começa a ter dúvida da salvação, de que Deus o ama, de que ele é salvo mesmo, ele não está entendendo nada, e de repente o sol brilha de novo, lá está ele feliz, serelepe, alegre, né, saltitante, né, altos e baixos. Um dos alvos da vida cristã é a maturidade. A maturidade é a capacidade que você vai desenvolvendo com os anos de permanecer estável no meio dos altos e baixos da vida, na alternância das circunstâncias, boas circunstâncias e mais circunstâncias, você permanece estável. Esse é o alvo da vida, isso é chamado de perseverança ou maturidade, experiência, é isso que Deus quer. Mas nós somos como Marta. Senhor, está fedendo, o Senhor quer que a gente tire a pedra mesmo? Marta, eu te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus, não disse? É, mestre, o Senhor falou. Então, tira a pedra. E tiraram a pedra, verso 41. E aqui Jesus ora diante do túmulo. E na verdade ele não pede nada. Ele na verdade agradece. Ele diz: Pai, graças te dou porque me ouviste.
Só um detalhe, né? Jesus levantou os olhos para o céu, o que prova que orar de cabeça baixa e olho fechado é coisa da cultura. Não tem nada na Bíblia dizendo que na hora de orar a gente tem que baixar a cabeça e fechar os olhos, né? Jesus orou assim, ó, tá? Então não vamos transformar em regra aquilo que a Bíblia não transforma, é uma tradição, tá? Então não julgue se você estiver orando. Vamos orar, irmão, a igreja vai orar. Aí você baixa os olhos, aí você olha para o vizinho e o vizinho está assim, aí você no seu coração diz: isso é um ímpio, né? Não está orando. Como você sabe? Né? Como é que você sabe? Então, Jesus levantou os olhos e ele agradeceu. Veja o que ele diz. Disse Jesus: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ouviste? Ué, então tudo indica que quando Jesus tomou conhecimento da doença de Lázaro, não é? Então ele já sabia o que é que ia acontecer. E como homem, ele orou ao Pai lá na Pérea, dizendo: Pai, eu vou ressuscitá-lo para a tua glória. Pai, ouve a minha oração. Porque Jesus orava, ele era homem, ele orava ao Pai, ele clamava ao Pai: Pai, eu vou ressuscitar Lázaro, é meu amigo, e através disso a tua glória será revelada. Ele já tinha feito essa oração e sabia que Deus já tinha atendido. Por isso, diante do túmulo, ele diz: eu sempre sei que me ouves, mas eu falei assim por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, Jesus está dizendo: Pai, eu estou orando aqui e dando crédito a ti. Lázaro vai ressuscitar, mas eu quero que a multidão veja que é o Senhor através de mim, para que eles creiam que foi o Senhor que me enviou. É isso que eles precisam crer. Por isso que eu estou orando aqui agora, porque o Senhor já me ouviu. Não tinha necessidade de eu orar agora, o Senhor já me ouviu, mas eu estou fazendo isso para mostrar que o que vai acontecer é o teu poder operando através de mim. É por amor dos que estão aqui. Você vê que desde o começo a intenção de Jesus era manifestar a glória dele, quem ele era em tudo isso. E dito isso, verso 43, Lázaro, vem para fora. E com essa palavra de Jesus foi o poder de Deus lá no cadáver. Aquela mesma palavra que disse: haja luz, e houve luz. Aquela mesma palavra que disse: que brote vida da terra, e brotou. Aquela mesma palavra que fez, e aquele boneco viveu. É a mesma palavra: Lázaro, sai. E o homem viveu. Eu não sei como é que ele se sentiu na hora, mas ele estava todo amarrado, não é? E Jesus diz: sai. Tem que lembrar que era amarrado de um jeito que ele ainda dava para andar. Não é que a gente pensa na múmia, né? Todo amarradinho assim, mas provavelmente os membros eram enfaixados independentes, né? E lá vem aquela coisa toda amarrada saindo do buraco, né? Eu imagino a cena. Imagina a cena. E não tinha fedor nenhum, né? E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Os estudiosos, os comentaristas, eles chamam a nossa atenção para o fato de que Jesus fez o que só Deus podia fazer. O que o homem podia fazer, ele não fez. Tipo assim, tira a pedra. Ele podia ter feito. Aí a pedra... né? Mas ele disse: não, vocês tiram a pedra. E depois que Lázaro saiu, disse: vocês desamarram Lázaro agora. Ou seja, ele fez somente aquilo que Deus podia fazer. Aquilo que o homem podia fazer, ele mandou o homem fazer, para revelar com clareza a sua glória. O resultado está aí no verso 45 a 46. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Foram movidos a crer em Jesus, que no mínimo ele era de Deus, que era alguém da parte de Deus, que ele não era aquele falso profeta que há pouco tempo os líderes em Jerusalém queriam matar.
mas que havia de fato alguma coisa naquele homem, que só quem era enviado de Deus poderia fazer aquilo, ressuscitar um morto. Nós nunca vimos um morto ressuscitar. E eles creram em Jesus. Mas, o verso 26, outros foram simplesmente dizer aos judeus, aos fariseus, os inimigos de Jesus: vocês estão com um baita problema na mão, porque ele acaba de fazer um milagre agora na frente de todo mundo. Então, se vocês pensavam que ele era um problema, pense duas vezes, porque agora é que vai ficar difícil, com essa multidão que viu o que ele fez. Vocês se preparem. E não deu outra, porque quando Jesus volta para Jerusalém, o que é que a multidão faz quando ele entra na cidade? Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus. A multidão recebe Jesus, queria que ele fosse rei. É claro que aquilo era fogo de palha. Uma semana depois estavam dizendo: crucifica-o, crucifica-o, não é? Mas criou, e os judeus sabiam, olha a popularidade dele agora, ó, o número de likes na página dele do Face deu uma disparada agora, depois dele ter feito o que fez. Queridos, o que é que nós podemos aprender desse texto? Eu quero tirar algumas lições para nós e encerrar. Já mencionamos algumas delas, mas eu quero tentar fechar alguns pontos. A primeira coisa que eu queria destacar aqui do texto é aquilo que dissemos no início, que Deus revela a sua glória mesmo em meio ao sofrimento humano. Deus tira a glória onde glória parece não existir. E Ele manifesta quem Ele é, onde menos parece que Ele existe. E são os nossos problemas, nossas angústias, nossas dores e sofrimentos a oportunidade de Deus, onde Ele manifesta seu amor, seu cuidado, a sua compaixão, o sentimento dEle pelo seu povo. Deus se manifesta mesmo quando nossa fé é imperfeita. Os discípulos não entenderam por que a demora. Os discípulos não entenderam que ele tinha morrido. Os discípulos não entenderam por que eles tinham que voltar para lá, mesmo em face da morte. Marta creu, mas não entendeu, ela vacilou, apesar de todos os vacilos da natureza humana que nós encontramos aqui no capítulo 11, ainda assim Jesus manifestou a sua glória na ressurreição de Lázaro. Se Deus for limitar a ação dele e a manifestação da sua glória, a minha compreensão, a minha fé e a minha capacidade de fazer sentido das coisas divinas, ele seria uma divindade distante, nunca se manifestaria. Mas eu dou graças a Deus, porque apesar de nós, da nossa fraqueza, ainda assim Ele vem ao nosso encontro e manifesta a sua glória. Ele nos toma pela mão e nos conduz e disse: eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus. Pacientemente Ele faz isso conosco e vai fazer isso até o último dia da nossa vida. A ressurreição, a morte e a ressurreição de Lázaro revelam então que Jesus é plenamente Deus, Deus feito carne, Deus entre nós. Ele é a revelação final e última de Deus, a revelação perfeita de Deus, Jesus Cristo. E não somente isso, mas Ele é plenamente homem. Experimentou a nossa natureza, sentiu as nossas dores, chorou as nossas lágrimas, enterrou os nossos mortos. Ele sabe o que é ser um de nós, por isso Ele pode interceder por nós, e é por isso que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aprendemos com o episódio que vai haver ressurreição de mortos, e que quem crê em Jesus Cristo não ficará morto para sempre, nem fisicamente, nem eternamente, mas ressurgirá no último dia e experimentará a vida eterna. E eu quero dizer para vocês que essa é a lição mais importante do texto. Prover a Deus que todos nós que aqui estamos nessa manhã tenhamos fé em Jesus Cristo, porque nós viveremos eternamente. A morte não é o fim para nós. A morte é o inimigo final. As pessoas não gostam de falar na morte. As pessoas têm medo da morte. As pessoas fazem de tudo para evitar a morte, para atrasar aquele momento. Gastam tudo que têm para preservar a vida, para debelar as doenças, para apresentar algum tipo de juventude. A morte é o inimigo final, mas não para nós, não para quem crê em Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida.
Um dia a morte será vencida. E se você crê no Senhor Jesus, você estará lá. Você estará na ressurreição dos mortos. E você herdará a vida eterna pela graça e misericórdia de Deus.